Olá, meu nobre e dileto telespectador. Seja muito bem-vindo ao programa Manancial desta semana, que estaremos aqui compartilhando com você uma preciosa mensagem da Palavra de Deus. O nosso tema hoje é discorrendo sobre a esperança. A esperança é um sentimento que deve em todo tempo estar inundando a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma. O texto da palavra que vai fundamentar o nosso programa se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15 e o verso de número 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Veja que nas colocações aqui, ou na colocação do apóstolo Paulo, a esperança, do ponto de vista bíblico, é uma ação do Espírito Santo atuando na nossa vida, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Nós vamos ver então no programa de hoje que sofremos ataques constantes de mensagens de pessimismo. O que se vê hoje nos meios de comunicação e de forma muito ampliada, se difunde demais mensagens que são pessimistas. Na verdade, o pessimismo é uma característica da atual sociedade. Vamos ainda ver, a esperança é a base que sustenta a fé cristã. Vamos também ver, a esperança é indispensável para o equilíbrio emocional. Vamos ainda ver exemplos na Bíblia que nos mostram, exemplos de pessoas, não é, na Bíblia, que nos mostram que vale a pena ter esperança. Exemplos de pessoas que não tiveram esperança e exemplos de pessoas que foram perseverantes, que tiveram esperança. E finalmente, vamos ver, Cristo chamou a sua igreja de sal e luz. Digo a você, amado telespectador, que você é muito bem-vindo ao programa Manancial, que já está no ar. Prosseguimos então com a programação Manancial desta semana e a nossa proposta a você, distinto, nobre telespectador da TV Vila Velha e também, evidentemente, do programa Manancial nesta oportunidade. A nossa proposta hoje é falar um pouco sobre a esperança. Em linhas gerais, o mundo está sem esperança. As pessoas estão sem esperança. Estão sem esperança por que motivo? Por que razão? Quais as motivações que levam o ser humano, as pessoas, a não terem esperança, a descrerem de tudo e de todos? De forma assim muito simplória, não é difícil de nós chegarmos a algumas conclusões. Por que das pessoas estarem sem esperança? Falando em poucas palavras, o ser humano necessita de um referencial, ele precisa de referências. Os filhos, à medida que vão crescendo, têm os seus pais como seus super-heróis, como seus super-homens. Uma dada ocasião, na minha vida paternal, na minha vida de relacionamento com os meus filhos, quando eles ainda eram infantes, lá pelos seus 3, 4 anos, uma ocasião, apareceu lá uma lagartixa na minha casa. E eles tinham medo daquele pequeno animalzinho ali, que geralmente se encontra nas residências, não é? Ele é até útil para consumir com os insetos, aranha e pequenos insetos que surgem na casa. E eles com medo, eu fui lá e matei aquela lagartixa.
E aí a expressão do meu filho foi a seguinte: quando eu crescer, eu quero ter a coragem do meu pai. Então, de forma muito simples aqui, uma colocação, na verdade, o meu filho se espelhou em mim desejando ser igual a mim. Então, nós, seres humanos, precisamos de referências. E hoje em dia, na atual sociedade, nós, infelizmente, temos falta de uma referência no sentido de honestidade, no sentido de justiça. Hoje temos tido falta de referências. Talvez daí uma das motivações pelas quais as pessoas estão tão sem esperança em suas vidas, não é? Informação pessimista toda hora nós recebemos. A todo instante que nós vamos nos inteirar acerca dos acontecimentos mundiais envolvendo o ser humano, recebemos estas informações negativas, pessimistas, desestimulando-nos a qualquer ação no sentido de viver uma vida cheia de esperança e cheia de expectativas. Quantos casos de pedofilia ouvimos falar dia após dia? Quanta violência tem se manifestado diariamente? Os noticiários, as suas manchetes são apenas manchetes, informações, na grande maioria de notícias veiculando notícias de violência. Quando não, vemos os jogos de interesse aí prevalecendo nas mídias, não é? Em meio àquelas pessoas que deveriam ser para todos os cidadãos uma referência de honestidade, uma referência de fidelidade à sociedade, uma referência de lutar pelo bem-estar da sociedade e assim por diante. Até ouvimos falar nestes últimos tempos agora ausência de referência na vida daqueles que se intitulam homens de Deus. Pessoas comprometidas com o sagrado estão hoje envolvidas com um jogo de interesses, cada um defendendo o seu interesse pessoal e particular, se esquecendo que o interesse que deve estar à tona em todo o tempo, deve ser o interesse de Deus, o interesse de Cristo, o interesse da palavra, o interesse do reino, o interesse da vontade soberana do Senhor nosso Deus. Lamentavelmente, estes acontecimentos levam as pessoas, levam a sociedade a um descrédito e a uma falta de esperança. Quando nós olhamos para a Bíblia e propomos nela caminhar aqui com você, sempre na programação Manancial, este é o nosso propósito, é a nossa proposta. A Bíblia, não obstante a tantas informações negativas que recebemos e somos bombardeados diariamente, a Bíblia nos propõe trilharmos o caminho da esperança em Deus. E se em Deus nós realmente estivermos firmados, ainda que lideranças eclesiásticas, religiosas, se confrontem, se degladiem, expondo a sua condição real de pecaminosidade, de humanidade, falibilidade, nós não nos frustraremos, não nos decepcionaremos, porque, aliás, sobre isso Jesus falou a respeito do escândalo. Era impossível que o escândalo se manifestasse, mas ai daquele por meio de quem o escândalo se manifestasse. Se eu e você trilharmos os caminhos propostos na palavra de Deus, nós em todo tempo estaremos seguros, caminharemos sobre a terra esperançosos de que a nossa vitória está muito perto, de que a nossa vitória é certa por meio de Jesus Cristo, aquele que nos amou e aquele que nos salvou. Olha, o texto que eu li inicialmente, na abertura do programa desta semana, desta oportunidade,
Paulo fala sobre isso. Ora, o Deus de esperança vos encha de gozo, de paz e crença. Quando nós recebemos essas informações pessimistas, que querem nos desestimular, nos roubar a esperança, quando nós olhamos para a Bíblia e nela colocamos o nosso coração e atentamos para o que ela nos fala, veja, o Deus de esperança vos encha de gozo. As informações nos trazem tristeza. As informações pessimistas, das quais recebemos, somos inteirados permanentemente, querem nos trazer o quê? Abatimento, tristeza, angústia muitas vezes. Mas olha o que a Bíblia diz, contrapondo a esta informação negativa: o Deus de toda esperança vos encha de gozo e de paz. Não devo estar inquietado, não devo estar em guerra, não devo estar atribulado em função das informações de pessimismo que eu todos os dias recebo, mas de acordo com a palavra, eu devo estar cheio de gozo. O Deus de esperança vos encha de gozo, todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Paulo também nos fala, em Romanos capítulo 8, o verso de número 4, da seguinte maneira, olha, é uma palavra direcionada para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, para aqueles que são discípulos de Jesus. Em momento algum, os discípulos de Jesus vão perder a esperança. Hoje o nosso tema é falar sobre esse assunto, discorrendo sobre a esperança. Os discípulos de Jesus nunca vão perder a esperança, nunca vão perder a fé, sempre vão estar convictos e certos de que serão vencedores, de que são vencedores e serão por toda a eternidade, nas palavras de Paulo, mais do que vencedores. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 8, o verso 24, porque em esperança somos salvos. Ninguém pode ser salvo, meu amado telespectador, se não tiver esperança. Ninguém pode ter o seu nome escrito no céu, arrolado ao livro da vida, como é uma expressão utilizada por João ali no livro de Apocalipse. Todos aqueles que foram inscritos no livro da vida. Sobre essa questão de livro da vida, já é uma questão escatológica. Em outra ocasião eu posso falar um pouco mais, amplamente sobre este assunto. Mas hoje não é esse a nossa proposta. Todos aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida, ou para terem os seus nomes inscritos no livro da vida, precisam ser salvos, precisam ser cheios de esperança, estarem inundados, alma, coração, vida, espírito, todo ser inundados pela esperança, porque é pela esperança que nós somos salvos. É o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8, 24, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê, como o esperará? Se você está vendo alguma coisa diante de você, como você vai ter esperança, vai esperar isso? Quais são as informações que nós vemos, que nós ouvimos dia a dia? São informações pessimistas, negativistas, de engano, de violência, de roubo, de mentira, de corrupção e assim por diante. Então, isto que nós vemos, isto que nós ouvimos, não gera esperança. É o que Paulo está dizendo. A esperança que se vê não é esperança. Eu vou ter esperança em alguém que diz que vai mudar a minha história, que vai mudar o meu país, sendo que esta pessoa é uma pessoa corrupta, é uma pessoa envolvida em engano, é uma pessoa envolvida em coisas erradas, equivocadas. Então, ele diz aqui, Paulo, a esperança que se vê não é esperança. Nós não vemos a Jesus, nós não vemos a Deus, nós não vemos ao Senhor. Não obstante, com os olhos físicos não podemos vê-lo,
No entanto, sentimos a ação bendita do seu Espírito. A sua presença é real a cada dia em nossas vidas, entre nós, trazendo renovação de entendimento. Nas palavras do apóstolo Paulo, que eu citei anteriormente, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo, pela ação, pela manifestação, pela presença do Espírito Santo que habita conosco. O mesmo Paulo, falando sobre a ação do Espírito Santo, ele diz que o nosso corpo, daqueles que amam a Deus, que vivem em Deus, que são salvos em Cristo Jesus, o nosso corpo, ele diz, é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita conosco, ele habita em nós. E é a ação poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas que nos faz abundar em esperança. Eu estou vivendo dias difíceis hoje, mas eu tenho convicção, eu tenho esperança de que viverei dias melhores. Eu tenho esperança pela ação do Espírito Santo que habita na minha vida, que eu vou superar este momento de crise, de que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Não há barreiras para aquele que confia em Deus, que vive na presença de Deus, que serve a Deus. Não há limites para a ação daquele que confia em Deus. Aquele que não tem esperança, ele se rende, ele se entrega e muitas vezes dá cabo da sua vida. Já ouvi muitas palavras a respeito disso. Já vi muitos exemplos de pessoas que tiraram a sua vida. Muitos exemplos de pessoas que se tornaram andarilhos, maltrapilhos, em função de uma frustração com relação ao semelhante que não lhe deu oportunidade, que lhe fechou a porta, que lhe virou as costas no momento de maior aperto e necessidade de auxílio. É a pessoa que não tem esperança. Mas aquele que está em Jesus Cristo, aquele que caminha na proposta da palavra de Deus, na proposta do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é vencedor, ele tem esperança de que no dia de amanhã, no mês que vem, no ano que vem, que no porvir, ele terá a vitória sobre todos os desafios. É exatamente isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8, 24. Porque em esperança nós fomos salvos. Que você possa guardar no coração esta palavra, alimentando a sua alma com esta orientação da parte de Deus. E que mesmo vivenciando momentos de tempestade, momentos intempestuosos na sua vida, você possa agarrar-se em Jesus, abrigar-se em Jesus, apegar-se à palavra soberana de Jesus, porque é na palavra, é em Jesus que nós temos a esperança e vencemos todas as adversidades do tempo presente. Assim vamos para um breve intervalo e após retornaremos falando hoje sobre esperança.